Então, vamos continuar a semana 1 do PET 5 com a segunda parte, então, do Brasil é uma república democrática. Bom, então, para ganhar votos, Jânio Quadros, ele prometeu em sua campanha acabar com a corrupção e para reforçar essa imagem de honestidade, ele usava uma vassoura como símbolo de sua campanha. Quando Jânio assumiu o governo, logo depois do Juscelino Kubitschek, em 1961, a inflação e a dívida externa brasileira estavam altíssimas. O governo resolveu, então, restringir os gastos e, para isso, diminuiu o crédito das empresas, congelou os salários, cortou a ajuda governamental às importações de trigo e de petróleo, o que provocou um aumento de 100% no preço do pão e dos combustíveis. Aos poucos, o Jânio ele foi perdendo a sua popularidade. Ele foi se envolvendo com questões incompatíveis com o cargo de presidente. Ele proibiu brigas de galo, o uso do lança-perfume nos bailes de carnaval, uso de biquínis nas praias, proibiu a corrida de cavalos em dias úteis, entre outras medidas. O Jânio ele negou-se a manter o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e iniciou conversações para reatar as relações diplomáticas com a União Soviética e com a China. O Jânio ele foi contra a invasão de Cuba pelos Estados Unidos e essa política dele externa independente deixou descontente profundamente os Estados Unidos, boa parte dos chefes militares brasileiros e os líderes da UDN, entre eles o Carlos Lacerda. O Jânio ele também condecorou o ministro cubano, ex-guerrilheiro Ernesto Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Essa imagem aí da foto, do encontro deles, e essa medalha aí, essa condecoração da medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, ela é a maior condecoração concedida a chefes de Estado ou personalidades estrangeiras que tenham se tornado dignos de gratidão do governo brasileiro. Só que aí, depois dessa homenagem que ele fez ao Che Guevara, o Carlos Lacerda, lá, que já era opositor ao governo de Getúlio Vargas, ele passou a acusar o Jânio de se aliar aos comunistas e de pretender instalar uma ditadura no Brasil. E aí, então, no dia 25 de agosto do mesmo ano que o Jânio Quadros havia tomado posse, ele renunciou à presidência e ele deixou uma carta para ser entregue ao Congresso. Nessa carta ele dizia que tinham forças terríveis contra ele, que ele estava sendo perseguido, que ele não podia mais continuar, que ele tinha feito tudo que ele podia. Só que para muitos, a renúncia de Jânio foi uma tentativa de golpe. Na verdade, o que ele queria? Ele queria ter poderes para governar sem consultar o Congresso, fazer tudo aquilo que ele desejava, mas falhou, já que o Congresso aceitou o seu pedido de renúncia e a população não reagiu, não houve um manifesto, talvez, que ele esperasse das pessoas irem à rua pedindo que ele permanecesse, que ele voltasse à presidência, não houve nada disso. Então, muitos usam a expressão que foi um tiro que saiu pela culatra, que ele fez a carta, mas no fim das contas acabou renunciando mesmo. Então, foi o presidente que menos tempo governou o Brasil, 7 meses aí à frente, logo renunciou. E com a renúncia do presidente, então, do Jânio, quem assumiu seria quem deveria, o governo deveria, na verdade, ser entregue ao vice-presidente dele, que era o João Goulart. Era o que estava escrito na Constituição da época, mas nem todos eram a favor. A UDN, vários chefes militares, grandes empresários nacionais e estrangeiros eram contrários à posse do João Goulart, acusando de ligação com o comunismo internacional, tanto que quando houve nessa renúncia
do Jânio Quadros, ele estava em uma viagem diplomática à China, que o próprio Jânio Quadros havia mandado ele, provavelmente, né, para que já atrapalhasse que o vice assumisse. E os líderes de movimentos sociais, estudantis e governos dos estados, principalmente do Rio Grande do Sul, eram a favor da posse do João Goulart. O João Goulart, ele era conhecido como Janco. Então, o país caminhava para uma guerra civil quando o Congresso, então, propôs uma solução política para a posse do Janco, do João Goulart. Então, o João Goulart, ele tomou posse no sistema do parlamentarismo. Então, ele aceitou, só que ele começou a articular a volta do presidencialismo. Então, vamos lá. O que é uma república? República parlamentarista. É um sistema em que o chefe de governo é o primeiro-ministro, não o presidente da república, ou seja, ele não teria quase que nenhuma, né, expressividade, ele não seria um enfeite, digamos assim. Então, em janeiro de 1963, houve um plebiscito, então a população, as pessoas foram votar, uma consulta à população, e quase aí 85% da população, dos eleitores, disseram não ao parlamentarismo. E o Brasil voltou a ser uma república presidencialista, tá? E o João Goulart, então, né, como chefe de governo, como presidente, ele prometeu realizar as reformas de base. Essas reformas de base, elas envolviam a questão agrária, a questão administrativa, bancária, tributária, política. Na questão política, uma das propostas era conceder voto analfabeto. E aí houve uma grande reação a isso, e eles achavam que era parte de um golpe, pois os analfabetos votariam no Janco. E uma reforma também educacional. Então, com isso, buscavam aproximar das camadas populares e de setores das camadas médias favoráveis à mudança social. Mas a sociedade brasileira, ela se dividiu em relação a essas reformas. Então, grupos favoráveis às reformas de base. Então, os movimentos sociais organizados no meio estudantil naquela época, destacava-se a União Nacional dos Estudantes, a sigla UNE, aí da imagem, que reivindicava justiça social e o fim do analfabetismo. No meio católico, havia organizações mais importantes, né, entre eles, que era a Juventude Operária Católica, a Juventude Universitária Católica, e entre os trabalhadores urbanos sobressaiu-se o Comando Geral dos Trabalhadores. E a mobilização também chegou ao campo, com a formação das Ligas Camponesas, da imagem aí também. Liderados pelo advogado pernambucano Francisco Julião, que está aí na imagem, ele defendia a aplicação dos direitos trabalhistas no campo, a sindicalização do trabalhador rural, uma reforma agrária que limitasse a quantidade de terras que cada pessoa podia possuir e a adoção de um imposto progressivo sobre as terras não cultivadas. E, contrários aí à reforma de base, a gente tinha grandes empresários, parte do alto clero e dos oficiais do exército, organizações como o Instituto Brasileiro de Ação Democrático, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e ambas eram mantidas com dinheiro de empresários brasileiros e estadunidenses. Então, essas organizações, elas investiam milhões de dólares em propaganda contra o governo do João Goulart. E grandes jornais como Estado de São Paulo, a Tribuna da Imprensa, que era o jornal lá do Carlos Lacerda, também atacavam o governo, tendo ou não razão. As oposições, então, elas se radicalizavam e os movimentos sociais... faltou aqui.
As oposições radicalizavam, os movimentos sociais exigiam as reformas de base que o João Goulart havia prometido. A oposição acusava o presidente de ter perdido a autoridade e de estar sendo conivente com a entrada do comunismo internacional. E sem o apoio do parlamento, João Goulart, optou por se aproximar dos movimentos sociais. E aí, no dia 13 de março, ele liderou um gigantesco comício pelas reformas de base em frente à estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse comício, diante de cerca de 300 mil pessoas, o presidente, essa foto aí abaixo, ele assinou 2 decretos de grande impacto popular. Um deles nacionalizava todas as refinarias de petróleo particulares e o outro desapropriava, para fins de reforma agrária, as terras com mais de 100 hectares situadas numa faixa de 10 quilômetros às margens das rodovias e ferrovias federais. E a resposta a esse comício, ela veio 6 dias depois. Então, autoridades civis e religiosas promoveram no centro da capital paulista uma gigantesca passeata contra essas reformas feitas pelo João Goulart. E essa passeata, ela foi chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Também foi uma passeata grande. Dizem também ter havido cerca de 300 mil pessoas aí nessa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí os ânimos foram se exaltando cada vez mais quando, no dia 31 de março de 1964, as tropas do general Olímpio Mourão Filho, vindas aqui do nosso estado de Minas Gerais, elas foram então em direção ao Rio de Janeiro e receberam o apoio do comandante do Exército, do 2º Exército de São Paulo e dos governadores civis. Então, juntos, civis e militares, eles deram o golpe de Estado que depôs o presidente João Goulart em abril de 1964. Então, muitos historiadores que são especializados nesse assunto dizem que não foram apenas os militares, mas também os civis, a população que deu o golpe aí de 64. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, ele autorizou a movimentação de tropas aqui no nosso estado. O presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, ele declarou vago o cargo de presidente, depondo João Goulart e dando posse ao presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli. Por isso, os historiadores eles não têm mais usado então essa expressão golpe militar, mas sim um golpe civil militar. Então, segundo alguns, o regime também foi um regime civil militar. Outros, porém, dizem que foi um golpe civil militar, mas que o regime foi militar. Então, os militares e seus aliados civis assumiram o poder, afirmando que salvavam o país da anarquia e do comunismo. Então, era o fim da experiência democrática iniciada no governo do Eurico Gaspar Dutra. Bom, gente, espero que essa explicação bem simplesinha e bem resumida ajude você a entender pontos importantes. Desculpa aí pelas falhas, mas espero que ajude. E logo teremos novos vídeos. Se você chegou até o final, curta aí para eu saber, tá bom? Tchau, tchau!